paz do Senhor a todos. Vamos iniciar neste momento mais uma leitura da Bíblia, nos alimentarmos mais um pouco da palavra do Senhor. Hoje muito feliz mais uma vez, porque cada vídeo que passa eu me alegro um pouco mais. Porque Deus ele vem falando de diversas formas comigo, sabe? Dias ele fala com pessoas, dias ele fala em sonhos, outros dias em visões. Sabe quando você tá daquele jeito que não tem para onde correr? Eu tô nessa fase, estou amando, não quero jamais sair da presença e peço sempre, todos os dias, para que não se retire a presença de mim, ó Deus eterno. Peço misericórdia a Deus todos os dias para que não afaste de mim o Espírito Santo de Deus. Pois sem o primeiro amor, eu não consigo mais viver. Hoje vamos dar uma passadinha no livro de Salmos. Salmo 18. Salmo de Davi. Salmo, se eu não me engano, lá em hebraico, a tradução dele é oração e louvor. Então, por isso Davi, ele fazia muitos salmos de cânticos, né? Muitos louvores. Então, o salmo ele foi feito para ser salmodiado, cantado e também em forma de oração. E o salmo ele pode, não só o salmo, mas toda a palavra de Deus, como ela é viva e eficaz, há muito mistério, ela nos revela a cada palavrinha, a cada versículo, maravilhas predestinadas, testificadas e comprovadas no nosso dia a dia. Então vamos iniciar no Salmo 18 e vou intercalando com Apocalipse. Correto? Iniciamos assim. Salmo 18, vitória e domínio. Em outras traduções pode estar um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo, né? Olha, ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse. Aí começa o salmo. Olha, o título. Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor livrou de todos os seus inimigos. No dia que o Senhor livrou de todos os inimigos e da mão de Saul. Não foram nos dias em que Deus o livrou. Porque Davi teve diversos livramentos. Quando ele assentou no trono pela primeira vez, Saul o buscava indignado. Correto? Quando Saul senta no trono, ele continua a procurar a Davi para matar Davi de toda forma. Ele tinha algo que, sabe, eu vejo uma inveja de Saul sobre Davi. Ou seja, Davi ele teve diversos livramentos dos seus inimigos e da mão de Saul. Porquanto, se não me engano, 2 vezes Davi encontra Saul em momentos em que Davi podia matar Saul, mas não fez.
não matou. Saul procurando para matar Davi, Davi encontrava ele pelas costas e não matava. Por quê? Davi era um homem temente ao Senhor. Ele dizia: eu que não vou tocar na mão de ungido. Mesmo que Saul, sendo ungido de Deus, quisesse matar Davi, fazer maldade com Davi, ainda assim ele era ungido de Deus. Então Saul não tocava em qualquer ser humano que era ungido de Deus. Vamos dar início. Versículo 1. Davi diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele tinha certeza de que se ele invocasse a Deus, Deus o livraria dos inimigos dele. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Davi tinha certeza de que se ele invocasse o Senhor livraria Davi dos inimigos dele. E realmente, na angústia, ele invocou o Senhor, gritou por socorro e Deus se inclinou os ouvidos para Davi. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Deus se indignou por conta de Davi. Deus se agradava de Davi, né? Porque a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e estremeceram, porque ele se indignou. Eu vejo nesse versículo 7 o Davi como um homem profeta. O Davi como um homem que sabia, tinha fé, confiava em Deus, mas sabia que não era só aquilo. Sabia que tinha mais alguma coisa. Deus não era só aquele Deus tremendo que ele conhecia. Havia algo mais. Versículo 9: baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou. Escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Será que tudo isso estava acontecendo nos dias de Davi? Estão prestando atenção? Olha quanta coisa lá vem acontecendo. Versículo 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Eu não me recordo de, na época de Davi, cair brasas chamejantes. Dessas nuvens se desfizeram em granizo, né? Isso, se imagina cair granizo, pedras de fogo, tudo isso porque Deus se indignou com os inimigos de Davi. Davi era um servo de Deus. Versículo 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo
e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas. O leito das águas, leito é cama. Leito das águas, por onde as águas repousam, por onde as águas se deitam. Viu-se o leito das águas, ou seja, as águas saíram e deu para ver o leito das águas, a terra, o fundo dos rios. Se descobriram os fundamentos do mundo, a terra se rachou, descobriu os fundamentos, o meio, lá embaixo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Do alto estendeu Deus a mão, pegou Davi, tirou-me das muitas águas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Todo o tempo, Deus sendo fiel com Davi. Versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se agradou de mim. Mistério. Vou começar a mostrar um pouco do que o Espírito Santo, ele, na sua infinita bondade, ele nos revela. Um pouquinho dos mistérios da palavra de Deus. Eu vejo Davi, como eu disse, um profeta. Eu não sei se Davi sabia do que estava acontecendo ali com ele, como se já fosse predito por Deus, que ele passaria por aquilo. Porque aqui, esse Salmo 18, ele é um cântico. Davi fez um cântico. Nesse cântico para Deus, ele está explicando coisas que só vão acontecer quando Jesus voltar. Versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Lugar espaçoso, eu vejo Nova Jerusalém. Vamos começar por aí. Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Apocalipse 16, versículo 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Isso aqui é a visão que Deus deu a João, Apocalipse, o sétimo flagelo. Isso nunca aconteceu. Isso só vai acontecer quando Jesus voltar. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu grande terremoto no dia que Jesus voltar. Como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Se nunca houve igual, nunca aconteceu. E Davi já dizia que tinha acontecido. Então, neste cântico, eu imagino que Davi estava sendo inspirado, creio eu, pelo Espírito Santo para proferir, escrever uma profecia que futuramente irá acontecer. Consegue entender? Versículo 7. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram porque ele se indignou. Lá em Apocalipse 16, versículo 18, e sobreveio relâmpagos, vozes e trovões, ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande.
Isso só acontecerá o dia que Jesus voltar. Não sei se Davi percebeu ou não, mas ele estava profetizando. Versículo 9. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Apocalipse 21, versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Conseguem compreender? Eu sempre tive a convicção de que as palavras escritas na Bíblia são santificadas por ela própria, pelo Criador dela. Eu vejo as palavras não como uma criação, mas as palavras o próprio Criador. Lá no Salmo 18, versículo 9, Davi prediz: baixou ele os céus. Na época, Jesus não tinha vindo ainda à terra, era a época de que Deus falava ali face a face, ouvia-se a voz de Deus. Davi previa. Versículo 9, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Apocalipse 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Versículo 12. Do resplendor que diante dele havia, densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Apocalipse 16, 21. 16, 21. Também desbaratou do céu sobre os homens grande saraivada, pedras de fogo, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mais uma vez, versículo 12 do Salmo 18, Davi já prediz, mais uma vez, o ômega, o final, o fim dos tempos. Talvez sem saber, mas sendo inspirado. Talvez ele teve uma visão, mas ele não conta. Talvez Deus sussurrou no ouvido dele esse salmo, esse cântico, mas aqui não diz na Bíblia. Alguma coisa aconteceu para que Davi chegasse ao ponto de salmodiar, compor esta canção a Deus, nos trazendo revelações futuras. Consegue compreender? Trovejou, versículo 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Versículo 21 de Apocalipse 16. Desabou do céu sobre homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Davi era um profeta. Versículo 15. Então se viu o leito das águas. Se viu o fundo dos rios. As águas se separaram e se viu o leito dos rios. Descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Por um respiro, tudo isso aconteceu. Se abalou os fundamentos do mundo, se viu o leito das águas. Apocalipse 16, 12. Derramou o
sexto flagelo, derramou o cesto e a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Davi prediz, se viu o leito das águas, as águas secaram. Em Apocalipse. Para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Eu não sei a que ponto nós podemos chegar estudando a palavra de Deus. Mas uma coisa é certa. Esta palavra, ela foi revelada a mim em uma madrugada. Salmo 18, e vinha versículos de Apocalipse. Eu fui comparando, o Espírito Santo dando entendimento de que na época de Davi já se previa o que ainda vai acontecer. Quantos anos já não se passaram? Versículo 19: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Correto? Davi estava dizendo ali no Salmo 18 tudo que Deus estava fazendo com ele. Correto? No dia em que o Senhor livrou de todos os inimigos e da mão de Saul. Qual foi o dia em que o Senhor livrou Davi de todos os inimigos e de Saul? O dia, não foram os dias. Então foi um dia em que o Senhor Deus livrou os inimigos de Saul de Davi. De Davi livrou os inimigos de Saul. O dia. Que dia é esse, imagino eu? O dia da vida do rei. O dia do regresso do rei. Davi já estava fazendo uma previsão dele na Nova Jerusalém, versículo 19. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque se alegrou de mim. Que lugar espaçoso esse? Jerusalém. Porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. No dia do juízo final, nós não seremos julgados pelas obras das nossas mãos? Não é verdade? Seremos julgados pelas obras das nossas mãos? Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, diz Davi. Então Davi já estava prevendo ele no reino dos céus. A Nova Jerusalém. Ele era um homem fiel. Teve pecados? Só Jesus não teve. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Todos os seus juízos, versículo 22, me estão presentes. No dia do juízo final, todos os juízos de Deus, a justiça, vai estar presente lá no nosso julgamento. Davi diz, porque todos os seus juízos me estão presentes. O dia do julgamento final. Também fui íntegro, agora já diz no passado, versículo 23. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na tua presença. Davi era um profeta inspirado pelas coisas que via e vivia de Deus. Até então não se era anunciado o Espírito Santo, como Jesus anunciou, o Consolador. Mas
desde sempre não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Se Deus era com Davi, Jesus era com Davi, o Espírito Santo era com Davi. De alguma forma ele foi sendo inspirado. Inspiração essa que gerou ele prevê onde creio eu que ele vai estar. Mas quem sou eu para julgar se ele vai ou não estar na Jerusalém? Aqui ele está prevendo ele na Nova Jerusalém. É um fato que está escrito. Eu queria finalizar ainda no Salmo 18, não, perdão, Salmo 19, versículo 14. Amém? Salmo 19, versículo 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Então, que os nossos lábios e o meditar do nosso coração possa ser agradável na presença de Deus. Porque o nosso hoje, ele pode estar sendo predito, prescrito já para um futuro. Correto? Nossas atitudes hoje, o que plantamos hoje, vamos colher no amanhã. Que tal nós fazermos como Davi? Talvez até sem saber que estava já prevendo o futuro, mas não deixou de ser temente a Deus. Então, isso que possamos fazer, que nossos lábios e o meditar do nosso coração possa ser agradável a Deus, porque é o hoje, o início e o meio da construção da nossa vida, correto? Agora, o final da construção da nossa vida, quem é que sabe? Se a sua construção, se a sua obra for pequenininha, você pode começar com alicerce fraco. Começa aos pouquinhos, não tá nem aí. Mas se você tiver a intenção de buscar alto, crescer, se a tua obra, a tua casa for a Nova Jerusalém, se é isso que você quer conquistar, a tua obra vai ter que ser alta, a tua obra vai ter que ser grande, porque a Nova Jerusalém, ela está num patamar muito mais alto do que esse que nós vivemos. E para isso, para a nossa obra ser grande, para alcançar o reino dos céus, ela tem que ter uma estrutura inabalável, estrutura boa, estrutura forte, que só há no Rei dos Reis, na rocha, Deus. Firma tua estrutura em Deus, cria raízes em Deus, cria intimidade com Deus. Preste atenção no que vai falar, que sejam agradáveis os teus lábios a Deus. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos e que o Espírito Santo de Deus possa estar sempre presente com os irmãos e com as irmãs. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, para a unção de todos nós e para honrar e glorificar o Santo dos Santos. Amém. E graças a Deus.